homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa e diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia. Meu nome é Maria Helena, eu sou educadora técnica da FASE e serei a mediadora hoje nessa atividade. E essa aula de hoje é sobre técnicas e conservação do solo, que visa dar continuidade às ações de capacitação e apoio para os produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais, né, do projeto Bahia Produtiva, que é do projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, executado pela CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, né, com recursos provenientes do Acordo de Empréstimo do Banco Mundial, nesse período nosso de isolamento social. O nosso convidado de hoje é o nosso coordenador técnico da FASE, biólogo e técnico agropecuário, Fernando Oiticica. Então, obrigado a todos e tenham uma ótima atividade. Então, vamos entrar no segundo momento, que é a gente entender um pouquinho a degradação dos solos. Como é que isso acontece, certo? Se a natureza dispôs um solo rico, equilibrado, uma vegetação exuberante, diversificada, e como é que isso acontece de hoje nós vivemos áreas extensas, muitas áreas degradadas e muitas chegando a um processo de desertificação, que um problema grave das gerações atuais é não se preocupar com as gerações futuras, certo? Nós planejamos no máximo para um ano, certo? Com relação ao solo e ao meio ambiente, não só nós, mas também os megas projetos, megas empresas, elas pensam de imediato, certo? Então, não pensam para as gerações futuras como se esses recursos fossem infinitos, mas são finitos. Então, a gente já vê em várias partes do mundo, e vai acontecer no Brasil, já acontece, principalmente na região semiárida, essa questão da escassez de água, da escassez dos solos erodidos, solos salinizados, em virtude da ação antrópica. A ação antrópica quando é relacionada a uma ação feita pelo homem, certo? Que faz a mudança da paisagem através do desflorestamento, da compactação e da utilização de áreas que não devem ser utilizadas. Então, a ideia dessa atividade é justamente a gente entender que mesmo em áreas pequenas e declivosas dá para fazer uma condução mais equilibrada, sem perda de solo pela erosão e tal. Então, você vê aqui uma área que ela era mais ou menos preservada, porque deve ser essa área dela, mas você está vendo a máquina lá, a ação do homem fazendo uma mudança na paisagem, uma desestruturação daquele ambiente. Bom, uma das questões que a gente percebe em termos de degradação é a compactação dos solos, né? Então, você vê aí nessas gravuras um solo com aqueles percentuais que eu mostrei lá na frente, né? De 30% de ar, de 30% de água. Então, ele tem toda essa estrutura aí da primeira foto, né? Que ela mostra logo na parte da frente uma planta se desenvolvendo, a distribuição de água, e aí deve ter um equilíbrio muito importante, e do outro lado uma área já mais compactada. Então, com pouco ar, pouca questão da água, da infiltração, e a raiz da planta pouco desenvolvida e o aspecto dela também com um verde esmaecido, né? Pálido. Aqui, do mesmo jeito, do outro lado, a gente vê uma planta, né, bem desenvolvida, sistema radicular bem desenvolvido, bem espalhado. Isso aí vai dar sustentação e vai conseguir que a planta se nutra também, tirando do solo os principais nutrientes, elementos que ela necessita para desenvolver e dar frutos. Aí vem o homem com essa prática principalmente intensiva, de gradeação, de aração e tal, o solo se compacta, e depois vai gastar muito a fazer subsolagem, que não consegue resolver o problema a curto e médio prazo, certo? Uma prática, o Brasil ele adotou, a partir do momento que os europeus começaram a vir para aqui, com a questão da imigração, o Brasil começou a adotar essas práticas de aração e gradagem. Na verdade, tem estudo que diz que o solo
tropical, os solos tropicais, principalmente os solos da nossa região, os latossolos que são profundos, são bem desagregados, eles têm uma estrutura bem frágil, ele não comporta esse trabalho de aração em gradagem, principalmente com grandes tratores, porque ele vai compactar o solo. Essa atividade, como eu falei lá na atividade de conservação de forragens, que os americanos, os europeus, eles produzem feno para o ano, para um período grande do ano, né? Colocam naqueles celeiros. Por quê? Porque eles têm um tempo grande do ano com neve, né? Tempo de gelo, de frio, que cobre mesmo toda a horizonte do solo. Então, o que é que acontece? Quando isso acaba, o que é que eles fazem? Eles fazem essa reviração justamente para que o sol possa bater e a vida se acelerar ali, porque o sol, a energia é vida, certo? No nosso caso, não, nós temos sol praticamente o ano todo, certo? E não há necessidade, principalmente, de se fazer essa aração tão pesada e tão profunda. Antes se utilizava implemento, atração animal, que o impacto era menor, então você trabalhava a questão de fazer os sulcos, mas revirar o solo não há essa necessidade premente, mas o agricultor fica tão viciado e a indústria de vender equipamento, de vender adubos químicos, inseticidas, elas também propaganda, não há tanta necessidade, principalmente com máquinas muito pesadas, para não compactar o solo, que é um dos grandes problemas de degradação. Queimadas, né? As queimadas é um crime, mas ainda acontece, questão de custos, e aí não é só o grande fazendeiro, os agricultores familiares fazem muito isso ainda, e também não é falta de conhecimento, certo? Há muito tempo que se tem informações de formação continuada sobre a questão do encoivaramento, da questão de espalhar os restos de cultura em cordões de nível para evitar até erosão, mostrar a questão dos impactos, né? Isso tudo tem vida, então a vida macro, você está vendo essa jiboia aí, a vida microbiana, que o impacto ainda é maior, certo? E aí tem uma coisa interessante, que alguns agricultores falavam para mim, mas Fernando, para determinados assuntos é bom. Eu disse, por quê? Ó, você vai plantar o capim, ou você tem um capim, se você queima, quando depois o capim estoura. Eu disse, estoura mesmo, por quê? Você vai ter uma decomposição ali de cinza, que é muito rica em potássio, então o capim vai sair rápido. Mas no segundo momento que o animal vai pastejar, ele já vem bem fraco, porque você destruiu a uma temperatura altíssima, você destruiu a vida que vai fazer aquela decomposição e você destruiu também a matéria orgânica que tinha nesse solo, além de deixar o solo descoberto, que vai levar a um outro ponto. Essas questões aí que vocês estão vendo é fruto das duas intervenções humanas antes, que é a compactação e a queimada, né? A compactação faz com que a água não infiltre, certo? Então ela vai escorrer. Mesmo numa área com um declive de 2% a 4%, vai acontecer erosão numa área descoberta e compactada, porque não vai penetrar as águas, principalmente as águas pluviais, né? da questão das chuvas. Se perde muito nutrientes que estão naquela parte, naquele horizonte ó, porque vão percolar, vão descer também, ou vão ser arrastados, certo? Então, a compactação faz isso. A queimada, ela desagrega o solo, ela desestrutura aquelas partículas de solo. Então, quando chove, ele é mais frágil e com maior facilidade para ser arrastado, né? E aí você vê a área já com impacto de degradação interessante. Nessa segunda aqui, você olhar, ela está coberta por uma pastagem, um gramado. Mas mesmo assim ela sofreu uma questão de um processo de erosão. Por quê? Existe uma erosão que a gente não consegue ver, que é chamada erosão laminar. Ela vai, como se fosse uma lâmina, ela vai destruindo, ela não faz logo essas vossorocas, não, esses canais longos. Mas ali vai se perdendo o solo, Eu fiz uma visita numa comunidade, fui na Paraíba, e eu já tinha visto antes, mas eu vi na prática, é muito interessante. Então, de um agricultor que, no início, teve um projeto de
conservação de solo, de fazer áreas de contenção, né, com pedras, né? Aí, de início, os agricultores tiveram resistência, mas tinha um que o pai já fazia, antes da ciência chegar, o pai já fazia por conhecimento, por tino, por querer preservar, né? Mas o filho já não ia muito nisso, não sei o quê, e deixava as áreas descampadas. E fizeram um cordão de pedra, em curva de nível, certo? Um cordão de pedra, pedras amarradas aí, os pedreiros entendem muito disso, e acho que vocês também, como é que amarra as pedras, encaixando uma na outra. Eu sei que a chuva vem, passa pelas flechas que tem e não derruba a barreira, né? E aí ele mostrou que com 1 ano e meio já tinha 1,20 m de terra acumulada ali, certo? 1,20 m de terra, né? Do nível que estava, que descia, né? Da ladeira. Então, aquela terra toda ia ser perdida, ia ser levada para longe, né? Ficou ali, começou a fazer um banco e chega um ponto que contém. Ela não, a água já vem, já perde a força e tal. É uma área maior de qualidade que ele estava produzindo grãos, produzindo abacaxi, melancia, essas questões, né? Que antes não tinha como fazer isso. E aí, processo de o que é a erosão, é um processo de desgaste do solo, né? Principalmente os solos, como eu já falei, compactados, descobertos, queimados, certo? Que com efeito não só da chuva, mas de outros tipos, certo? Ela consegue carregar toneladas e toneladas de solo fértil, causando grande prejuízo para a agricultura e para a pecuária, né? Então, são vários tipos, mas para o nosso caso, a gente trabalha mais com a pluvial, são a erosão das águas da chuva, a fluvial, né? Transformando o curso em vales mais profundo do que o seu entorno. A eólica é importante para a gente, né? Que a gente pensa que não, e a gente vai trabalhar, vai discutir aqui também uma prática da questão de controle da erosão e de outros danos causados pelos ventos, né? Então, a eólica é muito importante. Ela causa também erosão, certo? Ela resseca o solo, ela leva... Quem já foi em praia, em algumas praias que tem ventos muito fortes, já viu os bancos de areia que a força do vento vai acumulando mais à frente na direção dominante, certo? Então, você vê lá. Então, na agricultura, no solo descoberto, também acontece isso. E isso é muito importante, pessoal. Já que a gente mexeu e não consegue voltar à realidade que aquele ecossistema estava, a gente pelo menos tentar conservar, trabalhar da melhor maneira possível. Então, a gente vai ver algumas práticas aqui que levam a esse processo de conservação e de fortalecimento dos solos. São muitas conhecidas de vocês, né? Vamos tratar de cada uma delas, mas as principais práticas hoje de conservação de solos, se encontra a técnica do pousio, que a gente vai ver mais lá na frente, a técnica de descansar uma área, rotação de cultura é uma coisa que você já estão cansados de ouvir, de ver. Atenção para uma coisa, não adianta eu fazer rotação de cultura, que hoje eu planto uma coisa, amanhã eu planto mandioca, tiro mandioca e planto melancia. Planto mandioca, de novo, melancia e tal. Você termina também inviabilizando essa prática de rotação de cultura. O ideal é que você faça a rotação com 4 a mais culturas numa mesma área. Controle de queimadas, eu já falei até antes, né? Acho que é uma das questões mais fundamentais e importantes. A gente está sempre atentando para as pessoas, para os agricultores, para que não queimem, principalmente em áreas extensas. Curva de nível, inclusive a gente vai ver um vídeo excelente, né, da Embrapa sobre construção de terraços. Né? E nesse vídeo a gente já consegue entender como fazer a curva de nível, para que serve os terraços, e cadê o trator, e cadê não sei o quê. Então a gente vai debater isso, quais são as saídas que a gente sabe que tem outras saídas coletivas, consegue substituir o trator, principalmente nos minifúndios. Terraceamento, né? Florestamento, que é você recuperar áreas degradadas com florestas nativas, e hoje você pode incorporar um florestamento econômico, né, produtivo, incorporando madeira de lei, que você vai poder cortar, fazer um trabalho de manejo para cortar essa madeira lá na frente, né, madeira de lei, ou utilizar em cercas e tal, e você pode introduzir
frutíferas locais da região nativas, para que você possa ter uma renda também ou alimentação com essas coisas. Que antes as pessoas faziam um florestamento nativo só com a vegetação que tem, sem poder mexer, mas hoje você pode pensar no florestamento com viés econômico. Cordões de vegetação permanente, quebra-ventos, que isso é importante, né? A gente, às vezes, quando vai fazer uma lavoura, uma coisa que a gente não atenta, como uma prática de conservar o solo, é o vento. E o vento, além de refrescar, ele causa transtornos e baixa na produção também. Doença, né, para os animais, o vento dominante no inverno causa doenças. Cobertura morta e adubação verde. Primeira questão é a técnica de pousio. Então, vocês estão vendo na foto uma área trabalhada e uma área verde, né? Na verdade, a técnica de pousio é isso, é você colocar uma área para descansar. Agora, normalmente, voltamos à questão minifúndio de novo, normalmente o agricultor, por não ter espaço suficiente, área suficiente, ele não utiliza muito essa técnica, certo? Ou quando utiliza, ele com pouco tempo, ele descansa aquela área por um ano, dá uma capoeiradazinha, depois ela entra de novo, roçando e tal, para efetuar plantio. Uma coisa que destrói o solo, que diminui a fertilidade do solo, é o plantio contínuo da cultura da mandioca, que é base aí da nossa área, nossa região. Ela retira muito do solo, certo? Ela exige muito do solo, de nutrientes. Então, tem que ter uma reposição com adubação orgânica, mas o ideal era que tivesse um pousio, né? Um descanso dessa área que normalmente não tem, pela questão que eu já falei, certo? Então, aqui fala, mais do que utilizar maquinário, inseticida ou fertilizante, resgatar o trabalho humano, a técnica de pousio traz dos primórdios agrícolas realizados há milhares de anos. Isso é uma técnica que os índios faziam, né? Os índios, na verdade, eles exploravam uma área, como eles tinham uma vasta, existe ainda uma imensidão, né? Então eles exploravam a área plantando grãos e tal, iam para outra área, voltava para essa área aí depois de anos, né? Ela estava recomposta e aí o ecossistema ia tendo seu equilíbrio natural, certo? Mas eles tinham uma imensidão de área, eles tinham uma população menor, né? Hoje, nas cidades, que são essencialmente agrícolas, a gente consegue, com dados de IBGE e da nossa realidade, dos diagnósticos que vocês fazem, a gente consegue perceber que a maioria da nossa população é entre 1, 2, no máximo 10 hectares, né? Então, tem que se planejar muito bem para poder se realizar outras técnicas. Mas a dificuldade de se fazer o pousio, a gente tenta fazer uma outra atividade, né? Então, ele respeita as condições naturais da terra, de recomposição, de restauração, né? Evita, né? Ela impede o desgaste do solo, já que após o plantio de uma cultura, determinado período é o descanso estratégico, tá bom? O pessoal fala de recatingamento na caatinga, que no caso do recapoeiramento, no caso aí, que é questão de formar aquela capoeira de novo. Rotação de culturas, né? Isso é interessante, é uma prática muito interessante, principalmente, pessoal, para se livrar da questão do excesso de pragas e doenças. Porque as pragas atacam e as doenças se instalam na agricultura. Primeiro, o seguinte, você tem um ecossistema que tem diversos seres que um se alimenta do outro, se retroalimentam, né? Você vai lá, retira aquele ecossistema e bota uma monocultura. Seja ela banana, seja ela milho, seja mandioca, seja cacau, seja o que for. O que é que acontece? Aquela diversidade de patógenos no solo que tinha ali, eles se controlavam. Um se alimentava do outro. Então, o ataque que tinha na planta era o mínimo. Além de ter uma diversidade de plantas, eles mesmos se equilibravam. Quando você elimina aquele ecossistema e implanta uma monocultura, o que é que acontece? Vai se desenvolver patógenos, né, micro-organismos, que tem a preferência para aquele plantio que você colocou ali, só tem ele. E como esse patógeno também não tem um predador natural, não tem o consumidor, né,
ele vai se desenvolver em demasia e a área termina sendo emprestada para determinadas culturas, né? Como a prática está dizendo, rotação de cultura é você fazer um rodízio de cultura, sempre colocando uma espécie ou cultivar uma espécie de planta diferente. Se eu plantei mandioca aqui nessa área, na próxima eu vou plantar uma cucurbitácea, que pode ser abóbora, pode ser melancia. Na outra área que eu plantei melancia, pode ser mandioca, e aí bota mais uma outra cultura, uma leguminosa. Então, o ideal é que você trabalhe com 4 cultivos para se fazer uma rotação na cultura. Então, você vai ter um certo equilíbrio. Vai diminuir? Vai. Muito talvez não, porque você ainda vai ter, querendo ou não, o nível de monocultura em cada área, né? Então, tem alguns agricultores experimentadores que já fazem isso na prática de fazer os policultivos. Talvez seja a melhor situação. Você pode fazer vários cultivos numa mesma área, que aí você consegue fazer também esse processo de diversificação das espécies microbianas também e de praga. Então, a praga vai ter vários tipos de alimento. A gente já viu na prática, quando você tem um canteiro, que você coloca só alface, mas se você deixar beldroega, outras plantinhas, só ralear, pode ter certeza que aqueles insetos sugadores não vão gostar mais do alface do que aquela planta nativa que está ali, que ele já tem costume, que ele já se alimentava, ele vai para a planta. Então, já falei, a questão de produção de matéria orgânica, de porosidade criada pelas raízes das culturas. O aumento da porosidade biológica conduzirá a uma maior infiltração de água no solo, com consequência de redução de escoamento superficial e erosão hídrica. E aqui a gente vê fotos de algumas áreas com as plantas com seus diversos sistemas radiculares, né? Nós temos a planta com o sistema radicular pivotante e temos uma planta com o sistema radicular fasciculado fibroso. Então, é importante que a gente faça também rotação via entendimento do sistema radicular. Por quê? Vou dar um exemplo. Você tem uma área que ela está compactada, ou está começando a se compactar. Então, se você plantou tomate, melancia ali, na próxima vez plante uma leguminosa, principalmente o andu. Ele bem fechado, como se fosse uma coisa assim. O andu, ele é um descompactador natural do solo. A raiz dele consegue quebrar mesmo o solo. Então, se você pegar uma área fechada de andu, se você tirar todo o andu, você vai ver que a estrutura do solo, que antes era compactada, melhorou bastante. E se for pouco compactada, quando você tirar também vai estar muito melhor ainda. Então, ela evita a compactação, a raiz pivotante do andu, ela consegue quebrar. E aí um sistema, né, rotação de cultura, né, que você tem aqui no primeiro ano, numa área você plantou raízes, leguminosas, bulbos, bulbos, mas é bulbos, e hortaliças de folhas, folhosas, né? E aí, quando chega no segundo ano, onde era raiz, você vem com hortaliça, a raiz já muda e vai rodando, ó. Terceiro ano, onde era raiz, já é bulbos, e no quarto ano, onde era raiz, já leguminosas. No quinto ano, raiz volta para o lugar. Então, o que tinha de pragas, de doenças já acumulada nessa área, ela vai ter já... Pô, cadê a minha fonte de alimento? Tem 2 anos que não aparece aqui, então ela começa a perder densidade, as pragas volume dentro daquele solo. Outras pragas, outros predadores microbiológicos mesmo vão aparecendo. E você faz um tipo como você enganasse, né, aquele micro-organismo, aquela praga, porque não tem aquele alimento, aquela raiz de preferência dele. E aí, voltando, né, as malditas queimadas, né, quais são os malefícios que ela causa no solo, como já até falei também antes, perda da matéria orgânica e do nitrogênio, né, baixa capacidade de absorção e retenção de umidade. A área ela fica como se tivesse uma liga que a água não penetra. Eu não sei se vocês já viram em alguns solos, assim, que você joga água, a água cria uma bolinha em cima, ela não infiltra. Então, solos queimados normalmente tem essa questão dessa textura que a água não consegue infiltrar e ela escorre com velocidade e além de perder a absorção e a umidade, vai causar a questão da erosão. Perda da fauna microbiológica e macro também, porque os animais que estão ali, a diversidade que não consegue fugir
vão morrer também. Desestruturação do solo e erosão. Quais são as práticas que todo mundo conhece? A coivara, né? A decomposição lenta do material. Plantio direto. Então, até o agronegócio hoje já percebeu que, além do custo com preparação do solo de novo, estavam compactando as terras, estavam perdendo grande parte de solo fértil com a erosão. Hoje eles estão fazendo o plantio direto de soja, de milho e tal, que eles falam plantio na palha, né? Então eles saem incorporando aquele resto de cultura e ali faz os sucos e faz o plantio direto. Isso pode ser feito na agricultura familiar também. Utilização em cordões de contorno na curva de nível. Então você pega depois que você mediu, tem as curvas de nível, se não dá, faz no olhômetro, faz uma curva ao redor da área declivosa, você distribui aqueles restos vegetais e tal, de madeira e tal, para que ele faça um cordão de contorno e breque a velocidade da água, certo? Então, a prática não necessita realizar queimada. Se for fazer, que façam queimadas seletivas, que alguns agricultores fazem, que eles juntam montes, né? Pequenas coivaras e vai queimando. Causa impacto, mas é menor do que você tocar fogo em toda a área. Terraceamento, aí depois a gente vai ver um vídeo muito legal. Terraceamento é uma prática muito importante, principalmente aí para a região da gente, que as declividades passam tranquilamente de 10%, 15%, né? Nada mais do que você medir as curvas de níveis, entendeu? A depender do solo, se ele é arenoso ou argiloso, e a depender da declividade, você traçar o comprimento, né, dessas curvas, traçar as curvas, e nela você vem com o trator jogando a terra para cima. Vocês fazem como se fosse você tem aqui o declive, certo? Você tem um declive, você faz como se fosse um banco aqui. Então a água escorre na área declivosa, quando aqui ela perde força. Aí ela vai descer também, aí tem outra barreira lá, que a depender se o solo é arenoso ou argiloso, você consegue fazer isso, e você consegue impedir a velocidade da água. E se o seu solo está bem trabalhado, está bem poroso, essa água ela infiltra bastante, então ela não dá tempo de correr bastante. A gente vai assistir um vídeo muito legal da Embrapa, prestem bem atenção, porque ele fala de todo o processo de você identificar se o solo é arenoso, se o solo é argiloso, que isso vai interferir no cálculo do tamanho, do comprimento, da largura da curva de nível. Fala como fazer o piqueteamento para curva de nível, usar o nível de mangueira, e fala na parte também de construção dos terraços. Terraceamento com arado. O terraceamento é uma técnica muito usada para evitar a erosão do solo, reter a água no terreno, manter sempre a sua terra fértil e produtiva. Nesta animação, a Embrapa vai mostrar para você uma técnica simples para cuidar da sua terra, mesmo que ela tenha apenas 1% de declividade. Acredite e coloque em prática. O terraceamento traz muitos benefícios para a sua propriedade, produção, pastagem, animais e principalmente para a sua renda. Você vai precisar dos seguintes materiais e equipamentos: uma trena de 30 metros, piquetes de madeira para cada 15 metros, uma mangueira de pedreiro de 35 metros, um trator de 75 cavalos e um arado de 3 discos. O preparo do terraço será apresentado em 5 passos. Primeiro passo: definição da textura do solo. Para definir a textura do solo é muito simples. Você pega 5 amostras do solo na camada de 0 a 20 centímetros, coloca num balde, mistura a terra, pega um punhado, molha com água sem encharcar, depois mistura e amassa até fazer um cordão de aproximadamente 1 centímetro de espessura. Agora, curve o cordão em formato de ferradura. Caso o cordão de terra se quebre, ao curvá-lo, o solo é arenoso. Mas se o cordão não quebrar, o solo é argiloso. Isso é importante para definir a distância entre os terraços que será apresentada no terceiro passo. Segundo passo: definição da declividade.
Pegue um piquete e finque na parte mais alta do terreno. Meça 30 metros no sentido morro abaixo e finque o segundo piquete. Encha a mangueira de pedreiro com água. Vá com uma ponta da mangueira para o piquete de cima e com a outra ponta da mangueira para o piquete de baixo. Meça a distância de onde se encontra a extremidade da água na mangueira até a superfície do solo nos dois piquetes. Para calcular a declividade é simples. Subtraia o valor encontrado no piquete abaixo, por exemplo, 1,5 metro, pelo valor encontrado no piquete acima, que é de 0,3 metro. O resultado é, portanto, nesse exemplo, 1,2 metro. Pegue o valor da subtração, 1,2 metro, multiplique por 100 e divida por 30, que é a distância entre os dois piquetes. Pronto! Você achou a declividade deste ponto do terreno, que é de 4%. 4 metros em 100 metros, ou seja, 4%. Se houver mudança na declividade do terreno, repita o procedimento. Terceiro passo: definição da distância entre os terraços. Vamos pegar o valor da declividade do passo anterior, que é de 4%, e veja na tabela. Se o solo for arenoso, o espaçamento entre os terraços será de 21,1 metros. E se o solo for argiloso, será de 24,1 metros. Agora, marque as distâncias entre os terraços no terreno com o uso da trena e dos piquetes. Quarto passo: piqueteamento da curva em nível. Pegue a mangueira de pedreiro já com água e os piquetes. Coloque uma ponta da mangueira no primeiro piquete acima, que já está fincado no terreno, e procure o mesmo nível da mangueira para fincar o segundo piquete a 30 metros ao lado. E assim, vai fincando os piquetes até o fim do terreno. Pronto, a primeira curva em nível já está marcada. Agora é só marcar as demais curvas pelo mesmo procedimento no terreno abaixo. Como foram fincados piquetes a cada 30 metros, vamos suavizar a curva, fincando os piquetes intermediários a cada 15 metros, sem que seja necessário o uso da mangueira. Bom, temos as curvas em nível marcadas no terreno. Quinto passo: construindo o terraço com trator e arado. Regule o arado no trator de forma que o terceiro disco corte mais profundamente o solo, uns 30 centímetros pelo menos, e que o primeiro disco corte mais superficialmente, uns 10 centímetros pelo menos. O arado tem que ficar inclinado com a parte de trás mais para baixo em relação à parte da frente. Comece a cortar o terreno jogando a terra da parte de cima para a parte de baixo, até o final da curva em nível. Volte cortando a terra, jogando-a de baixo para cima. Faça isto até a base do terraço ter entre 1,5 metro e 2 metros de largura e a altura no meio do terraço alcançar mais de 70 centímetros. Para isso, é preciso de 6 a 10 passadas de arado. Viu como esta técnica é simples de ser realizada? Agora, o terraço já está pronto. Utilizando esta técnica, você estará protegendo o terreno contra a erosão, resguardando a camada fértil do solo, retendo mais água na terra, melhorando a qualidade do pasto e da produção agrícola e, o mais importante, aumentando a renda e contribuindo com a natureza. Eu mesmo já conversei com a equipe que, ao retorno da gente da trabalho normal, a gente vê em algumas áreas para a gente tentar fazer isso na prática. Não tiver trator, na mão grande, se não dá para fazer terraço, vamos fazer cordão de contorno. Uma outra prática de proteção e conservação do solo são o florestamento ou reflorestamento, né? O florestamento é quando você vai transformar aquela área em floresta mesmo e você bota ela com variadas espécies nativas, né? Algumas exóticas e tal. É uma área que realmente você vai recuperar e não vai mexer. A área de reflorestamento são áreas que você
utiliza para a produção de madeira, e que você pode ter um manejo ecológico dessa área sem desflorestar novamente. E aqui a gente vê, né, a questão como era antes, essa área, bastante degradada, e aí fez um processo de reflorestamento, né, com introdução de descanso da área, e olha como ela já está depois, né, bem fechada. Isso aí vai evitar o impacto da chuva, do sol, do vento, e a área, com o tempo, vai recompor sua fauna e sua flora, né? Quebrar-vento, como está dizendo, quebrar o vento. Qualquer forma que a gente possa conter a velocidade do vento, certo? Isso é importante para a agricultura e para a pecuária, certo? Na agricultura, a gente utiliza barreira vegetal. É uma técnica de proteção e conservação do solo. Faixas de barreiras compridas e estreitas, orientada no ângulo reto à direção dos ventos dominantes. A finalidade é conter a ação maléfica dos ventos intensos na lavoura. Quando a gente fala, vocês vão ver a questão perpendicular, então você está aqui a direção do vento, vocês estão vendo, né? A direção do vento, seta em azul, a barreira, cá na frente seria a cultura, né? Então, perpendicular. Qual é a influência direta nas plantas e no solo, né? O vento, ele influencia muito na questão da transpiração, né? Tanto do solo como das plantas, né? Então as plantas perdem muita água com a ação do vento. A absorção de CO2 também é prejudicada. Ação mecânica nos caules, nas folhas, né? Então ela desfolha, o vento forte desfolha, as plantas tortam, são derrubadas, né? Ações polinizadoras, e aí botei entre parênteses transgênicos. A gente acompanhou casos de produção de milho e de feijão, semente crioula ou nativas, né, que foram contaminadas pelos transgênicos, né? E como foi contaminado? O vento trouxe pólen de áreas com transgênicos e tal. Propagação de doenças, o vento ele consegue propagar doenças, vocês estão vendo aí o coronavírus, né? Então a pessoa dá uma tossida, um espirro, o vírus espalha no ar, no vento, e as pessoas se contaminam. A erosão eólica, que eu falei, a erosão dos ventos, né, eles vão fazendo aquela erosão laminar, a maior ação da perda de umidade do solo e, claro, da produtividade. Essas ações dependem da velocidade e intensidade do vento. Às vezes é só uma rajada, tal, mas às vezes é a região alta, que venta muito, você sabe a direção, então quando for planejar de plantar a cultura em determinada área, saber que tem um vento ali, nós vamos plantar uma área de quebra-vento. Uma cultura muito legal, interessante que tem na região aí, desenvolve rápido e poderia ser utilizada, é a ingá. As principais vantagens da implantação, né? Manutenção da umidade do solo, já falou, redução do ataque de doenças e insetos prejudiciais, abrigo para pássaros e insetos benéficos, como inimigos naturais e abelhas, né? Proteção para animais jovens, que são mais sensíveis às ameaças respiratórias, redução das quedas de temperatura em casas de fazenda, estábulos, galinheiros, pocilga, aquilo que eu falei de proteger os animais das correntes de ar fria, principalmente no inverno, em lavouras, e aumento do rendimento de produção das plantas e animais. Os cuidados a serem observados competição por água e nutrientes, o distanciamento, disputem água e nutrientes com a cultura que você vai implantar, não sobrear a cultura, né? Então, fazer o quebra-vento numa horta, aí bota muito próximo, aí bate lá a horta toda coberta de sombra, não vai desenvolver, não vai produzir legal. Custo de implantação elevado, né? Depende muito, né? Se você está numa região que tem os materiais que você possa produzir, o custo não seja tão elevado. Reduz a área de cultivo, e aí vem os minifúndios de novo, como uma preocupação. Tempo entre 5 e 10 anos para se tornar efetivo. Depende também aí muito da planta que você vai escolher. Passo a passo para instalar, né? Estabelecer a localização do quebra-vento, né? Segundo passo, a altura do quebra-vento, né? Ele tem que ter pelo menos 2, 3 vezes mais alta que os cultivos, né? Vamos dizer, aqui, hortaliça, até 1 metro de altura.
é necessário usar plantas quebra-vento que tenham 3 metros. Cálculo da distância entre uma barreira e outra de quebra-vento. A distância entre uma barreira e outra depende da altura do quebra-vento. Quebra-ventos retangulares, certo? 15 a 20 vezes a altura. Quebra-ventos perpendiculares, 40 vezes a altura do quebra-vento nas outras direções, certo? O quinto passo é verificar a densidade do quebra-vento, que normalmente é de 30% a 40% de penetração do vento. Prática de conservação do solo, muito interessante, né? Que é a cobertura morta, né? Isso é muito importante. Ela consegue tanto ajudar no controle da temperatura, certo? Na retenção de umidade. Os benefícios da cobertura morta, praticamente já falei, né? Reduzir a perda de umidade, ajuda a controlar a germinação e crescimento, isola o solo, protege as raízes das temperaturas extremas. A longo prazo pode melhorar a biologia do solo, que essa cobertura vai decompor e vai incorporar o solo. A ventilação, porque ele melhora a estrutura, né? E a estrutura das partículas e a drenagem. Então, o solo mais poroso vai ter maior infiltração de água. Melhora a fertilidade, está claro, inibe a ocorrência de determinadas doenças. E aqui uma área, uma horta com restos de casca de vegetais utilizado na cobertura morta. Aqui é uma outra prática de conservação, né, que são os cordões de contorno. Gosto muito dessa prática, principalmente para o pequeno, para o agricultor familiar, para o minifúndio, certo? Porque você viu lá que nos terraços você requer maquinário, né? O processo dos cordões permanentes de contorno é o mesmo do terraço. Você vai fazer a curva de nível, vai medir a distância e tal. E ao invés de você passar o trator, você vai cavar sulcos, certo? Na curva de nível e plantar culturas que possam se desenvolver ali. Então, uma que eu já tive a oportunidade de trabalhar é o capim-napier, o capim-elefante. Você bota no sulco 2 hastes do capim, uma com a ponta para um lado, uma com a ponta para o outro. O que é que vai acontecer ali? Ele vai estourar em vários nós, entendeu? Várias gemas. Então, fecha bastante. Fecha quando ele está bem grande e não passa. A terra consegue, e como está também no distanciamento correto da curva de nível, e está em curva de nível, e pode utilizar culturas também que você utiliza para cerca viva. O trabalho que o agricultor vai ter aí é cavar os sulcos, que pode ser com a atração animal, que ainda existe. Aqui são os cordões, né? Dividir o comprimento da rampa, formar pequenos diques naturais, frear o fluxo de água descendo na superfície e no sentido do declive, né? E aí que eu acho também, em termos de proteção do solo, são 2 ações que eu acho interessantíssimas e que o agricultor não deveria abrir mão. Adubação verde, certo, pessoal? Então, a utilização de leguminosas produz massa vegetal, né, que pode ser incorporada, a depender da leguminosa utilizada na alimentação humana e animal, nas entrelinhas das culturas, favorecendo a ciclagem de nutrientes e incorporação de matéria orgânica, produção do solo. Então, as leguminosas mais utilizadas, vocês conhecem, o andu, que é o guandu, cuidizu tropical, feijão de porco é muito legal, crotalária também e a mucuna preta. Pronto, e aí nós temos aqui uma área com banana, com feijão labi-labi, uma leguminosa, fechando todo o terreno e incorporando matéria orgânica. A temperatura do solo aqui nas plantas é outra coisa, está incorporando nitrogênio, vai servir de biomassa para ser incorporado esse solo depois, equilibra o ataque de pragas e doenças, porque vai ter uma diversidade aqui maior, e vai melhorar a condição do solo, certo? Além de cobrir os efeitos da chuva na erosão fluvial. Aqui tem a crotalária também, na área de laranja, ó, ela fechando, você chega em Lajes, essas regiões que produzem lá, você não vê um experimento desse. Aqui você vê milho também com leguminosa, coqueiros, entre linhas com leguminosa, certo? Então, para mim, em termos de fertilidade do solo, essas 2 práticas são interessantíssimas para a conservação do solo, que é a cobertura morta e a introdução de leguminosas. Obrigado pela participação e atenção.
ATER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.